Coronel, vamos para a primeira pergunta, né? Tá, a questão da violência na região. O jornal ele abrange 3 cidades, né, que é Barra Velha, Penha e Pissarras, mas o 25º Batalhão ele tem uma área de abrangência bem maior, que é Navegantes, Luiz Alves, Ilhota, o próprio Navegantes, né, e Penha, né? Navegantes, Penha, Pissarras, Barra Velha, São João e Luiz Alves. Como é que está sendo feito esse trabalho de combate, esse trabalho ostensivo, né? Já que nos últimos anos houve muitas ocorrências, muitos confrontos até com, né, com o próprio suspeitos. Como é feito esse trabalho ostensivo? Assim, vamos por partes, né? Tá. Primeiro, eu não vejo nenhum trabalho de segurança pública se não houver um comprometimento de cada prefeito e de cada vereador. Então, isso a gente tem feito. A gente tem procurado todas as câmaras de vereadores, nos apresentados à Câmara de Vereadores. Eu fiz isso em São João Taperiú, em Barra Velha, em Penha, em Pissarras, em Navegantes e em São João Taperiú. Em Luiz Alves, eu vou, esse próximo mês agora, me apresentar à Câmara de Vereadores, que também já o fiz, mas não formalmente, na própria Câmara. Mas lá, como é pouco vereador, tem 9, a gente já, informalmente, já nos apresentamos. Conheço todos os prefeitos, tenho conversado com quase todos os grandes empresários que a gente tem procurado, não para pedir nada, não, é para fazer eles entender o que é a segurança pública, quanto nós temos em cada município para fazer segurança pública, quantos policiais militares nós temos e o que nós podemos fazer com o que nós temos. O senhor acredita que não haja uma interpretação até errônea da maior parte da sociedade que considera segurança pública apenas o papel da polícia? Não, segurança pública, desde a Constituição de 88, a abrangência do que seja segurança pública é um âmbito muito grande, muito maior. A própria ostensividade, a Polícia Militar também é social. A Polícia Militar, ela também tem o seu foco social muito grande, porque hoje, se você verificar os crimes que são acometidos na nossa região, a grande e maciça maioria dos crimes foram de nível social. A pouca estima de pai e filho, a drogadição está muito alta, o próprio sistema em si, o adolescente hoje tem uma visão clara do que ele pode e o que não pode fazer, e isso nos direciona para o social. Exemplo, nós vamos a algumas cidades para cima aqui, subindo para o Paraná, São Paulo, nós não vemos o quantitativo em Santa Catarina das praças, principalmente, sendo tomadas por traficante, das praças serem tomadas por usuário de droga. E não falta uma política pública de saúde com relação a essas pessoas, porque a gente vê cobrança só para o lado da polícia e a parte da saúde pública nessa questão, não há uma política pública relacionada a essas pessoas, né? Eu vejo assim que a partir do momento do encaminhamento há uma tentativa de conduzi-los a sair do vício. Só que você não pode impor à família o garoto de 12 anos que é hoje usuário de droga, ou de 14 ou de 15, não quer mais. Ele não quer ir. Então você não pode impor. Diferente do que chegou ao ponto de São Paulo. Diferente. Porque ela virou-se uma epidemia. Eu vejo que não tem que se averiguar essas tratativas para não se chegar ao ponto disso. Mas eu vejo que os municípios, principalmente a nossa área aqui, tem tratado de forma a conduzir. Né? Mas como é que tu vai para uma praça onde tem lá uns 15 fumando droga, tu vai fazer o que com eles? Só espantar. Porque se você for conduzi-los a uma delegacia, eles saem na mesma hora. Se não tem um circunstanciado? Não, porque se não tiver uma comprovação que ele está traficando, sim, ele não é conduzido. E outra, ele não é retirado do seio da família. Ele vai voltar e vai continuar fumando. Mesmo que muitos cometam crimes para sustentar o vício. Mesmo que constituem crime para sustentar o vício. Porque hoje, o que se faz hoje? Tu consegue
aguentar. A exemplo disso, nós tivemos uma viatura nossa apedrejada no bairro São Paulo. O garoto tinha quantos anos? 12 anos. Ele já tinha 5 a 6 furtos no seu prontuário. Ele é filho de uma família tradicional de traficantes. E aí ele foi conduzido, graças a um promotor, que viu a nossa necessidade, nós pontuamos que era importante, mas ele vai ficar só 45 dias. O promotor não consegue segurar ele mais que isso. Por quê? Porque é um prontuário da própria lei. Falta efetivo. Efetivo é um problema comum, né, nas polícias, né, nessas cidades. Por exemplo, na área de abrangência do 25º Batalhão. Por exemplo, em Pissarras, sempre tem falta, sempre na época de temporada. Penha também é uma reivindicação da população também, que tenha, não só parte da população, parte de comerciantes, que tenha mais policiais nas ruas, né? Isso acaba trazendo até uma sensação de segurança, uma reivindicação. Com relação ao efetivo, Coronel, como é tratado esse assunto? Se já pediu mais soldados para a região? Como é que está feito esse trabalho? Como é feito esse trabalho? Nós vivemos na solicitação de cada formação de novos soldados pela Polícia Militar. A gente vive em constante pedido. E não só o pedido formalmente, nós também temos encaminhados a situação nossa, do pessoal nosso que está indo para a reserva. Esse ano agora de 2014, vamos perder, até final do ano, 16 policiais da área do batalhão. Nós temos um exemplo de Luiz Alves, nós temos 10 policiais, até final do ano, 3 estão na reserva. Então, quer dizer, nem o mínimo nós vamos ter. Comandante, eu volto a insistir. Não há, então, uma falsa impressão, em geral, da sociedade de que basta ter policiamento para ter segurança? É uma falta de impressão. Agora a pergunta veio cabível, né? Na realidade, assim, tudo que fala... Hoje, falar de segurança é muito abrangente. Hoje, tu falar de segurança, só pensar em polícia militar e em polícia civil, é muito pouco. Hoje nós temos que ter eu não vou dizer uma rede, nós temos que ter uma teia bem formatada dentro do município, com a Secretaria de Saúde, Secretaria de Segurança Municipal, Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Adolescente, Conselho da Criança e Adolescente, Conselho Tutelar, consegue cidades que tem, Polícia Militar, e todo o tempo formalizar situações pontuais na cidade. Mas o que acontece hoje? Hoje, quando um morador qualquer vai interpelar um garoto desse que está fumando, ele já vem com a pedra na mão, ou ele já vem com a faca na mão, ou ele já vem com o revólver na mão. E a pessoa comum, ela perde as estribeiras, chega até o ponto, de repente, se esse cidadão tiver uma arma, ele faz uso. E aí ele vai ser penalmente responsabilizado. Um policial hoje, a mesma situação, um policial hoje que se fizer uso da arma letal, de alguma forma, ele também vai ser, não culpabilizado, mas ele vai ser responsabilizado pelo ato que ele cometeu. Você imagina, ainda mais um policial que lida com a segurança pública, você imagina então um cidadão normal comum. Vou pontuar a sua pergunta. Hoje, nós precisamos de estar sempre junto à sociedade e trazer a sociedade como consegue, que tem que entender que nós não conseguimos sozinhos tomar conta de tudo que se diz segurança pública. Teve um caso, o senhor citou ali que teve esse adolescente que teve mais de 3, 4 passagens, né? Então é comum que a própria PM prenda pessoas aí mais de 2, 3 vezes, essa mesma pessoa volte de novo a cometer crime. O batalhão de Balneário, ele até fez agora um levantamento de pessoas que foram presas, e algumas com 40, com 50 passagens, que a própria polícia prendeu e teve que soltar não, que a justiça soltou, né? Tem a questão de impunidade também, né? Muitas pessoas que vocês prendem na cidade e depois voltam e vocês acabam prendendo de novo, fazendo praticamente trabalho redobrado. Na realidade, a gente não, eu vejo que o que Balneário fez realmente é a situação,
Mas a gente também não pode ir na mesma mão de direção, fazer daí o nosso, os 10 mais, ou os 5 mais, ou os 15 mais. Eu vejo que se a gente for verificar... Até porque eles ficam até lisonjeados, né? Com certeza. E outra, as pessoas que estão sendo costumeiramente presas, elas sabem do que elas são trabalhadas por advogados, trabalhadas por pessoas que entendem da lei, porque simplesmente eles roubaram, vão presos. Se não for potencial ofensivo, são soltos. Ou furtaram, se não tiver um potencial ofensivo, são soltos. O que é isso? A nossa lei. O problema, então, o senhor acredita que o problema seja a lei ou a falta de estrutura para cumprir a lei adequadamente? Hoje, para ter uma ideia, hoje nós temos um quantitativo muito grande de presos no Brasil. Vai chegar ao ponto de nós termos meio de comunidade e sociedade presa, comunidade na rua e a outra comunidade presidiária. Eu vejo que o judiciário, o sistema está tomando as suas providências para tentar ressocializar. Só que eu vejo que é muita gente cometendo crime. E principalmente por adolescente. Porque, a meu ver, hoje nós temos muito progenitor, mas muito pouco pai e muito pouco mãe. Porque para ser pai e para ser mãe tem que ter coragem. E hoje nós temos muita pouca gente com coragem. Se você verificar hoje na rua, o quantitativo de adolescente com filho é muito grande. Porque nós temos muito, tanto por parte feminino como por parte masculino, jogado nas ruas. Chega a hora que quiser, muitos pais são muito já idosos e eles chegam até a bater nos mesmos. Então, porque a falta de educação coletiva está muito grande. E quanto ao sistema carcerário e o sistema para os menores infratores, esses dois sistemas também estão falidos, eles não recuperam nem o criminoso e nem o menor infrator. Se você verificar, exemplo, se você quer recuperar o menor infrator, não poderia ter uma prisão que é uma prisão hoje, que é o Itajaí, vamos supor, pegar por Itajaí. Onde é que o menor infrator tinha que estar? Numa cela ou num quarto? É a pergunta que eu deixo. Vão verificar onde é que eles estão. Eles estão numa cela. Mas cela é para menor infrator ou é para criminoso? E o criminoso que está na cela também não tem nenhuma alternativa, só pensa em crime, né? A exemplo, nós tivemos recentemente, fizemos um novo presídio. Já está lotado. E o que era para estar quase vazio está lotado de novo. Sim. Então, quer dizer... Mas isso não é porque as causas do crime não são combatidas? A gente procura só combater o crime em si, a sociedade em geral, porque a polícia é o papel dela combater o crime, mas o Estado em si deveria estar combatendo as causas dos crimes, né? Mas as causas dos crimes, como eu falei anteriormente para você, dos crimes que nós tivemos agora na região, os 12 homicídios que nós temos na região nossa, do 25 BPM, todos os 12 são causas sociais. É falta de pai, é falta de mãe, o menor que matou, o outro é ligado ao tráfico de droga e o tráfico de entorpecentes. Sim. No caso dessa falha na estrutura judiciária, né? O policial ele fica com raiva, o policial fica revoltado quando ele prende mais de uma vez. Existe um trabalho para prender, né? E acaba até sendo frustrante até para o policial quando ele vê aquele fruto do trabalho dele, a pessoa que ele prendeu solto, às vezes até debochando do próprio policial. Sim. Assim, eu tenho para colocar para vocês que o policial hoje, quando ele se forma numa academia de polícia, ele já sabe que ele vai enxugar gelo. Ele já sabe que vai fazer pescaria artesanal. O que é pescaria artesanal? Ele vai pegar, eu estou fazendo até parafraseando o nosso próprio comandante-geral. Ele vai pegar um peixe, vai olhar o tamanho do peixe e devolver ele ao mar, ou devolver ele ao rio. Hoje nós fazemos pesca artesanal. E quem devolve? Nós não devolvemos, a justiça devolve. Nós vamos pegá-lo de novo. Então, nós já saímos da academia de polícia sabendo disso.
Sabemos que também vão enxugar gelo. E com várias torneiras abertas, não é uma só. E hoje, anteriormente, alguns anos atrás, o problema estava fora da escola e fora da família. Hoje não. Hoje o problema está dentro da família e dentro da escola. E a rua, ele está virado. Hoje, nós do batalhão, nós vamos para dentro das escolas tirar o traficante. Nós vamos para dentro das escolas tirar o traficante, porque estão traficando dentro do banheiro das escolas. No pátio das escolas, estão ameaçando professores e diretores. Aí eu pergunto para ti, onde é que nós vamos chegar? Só a polícia militar não consegue comportar? Os presos viraram centrais de crime, faculdades do crime, e muitas ações desses criminosos surgem do próprio presídio, né, dentro do presídio, né? E principalmente dessa organização, dessa facção criminosa que é o PGC. Houve alguns atentados, alguns supostos atentados navegantes na região, de ônibus queimados, de veículos queimados, ligado com ações do PGC. Já houve recentemente, já houve há um ano atrás, uma ação mais efetiva. O PGC preocupa a PM? Existe essa ameaça mesmo ameaça de região, de ataques, de novos ataques? Eu tenho quase certeza absoluta. O que nos afeta, o PGC não nos preocupa, as ações criminais não são evoluídas aqui na nossa região. O que nos preocupa muito, e muito mesmo, são os pequenos furtos, e que os furtos em residência, são os furtos em comércio. Relacionados ao crack, né? Exatamente, ao tráfico de droga. É isso que nos preocupa, porque é isso que causa um clamor público, um clamor comunitário. Então nós temos que combater veementemente o tráfico de droga, com certeza absoluta. Mas principalmente dar o respaldo que a comunidade nos permite e o que a comunidade nos quer, que é lá na rua, lá dando o respaldo para eles, que eles precisam. A comunidade cobra uma ação efetiva com relação à consequência do problema e não com relação à causa. A causa, exatamente. Exemplo claro disso, nós temos constantemente pais que nos procuram, que não tem mais como conversar com o filho está fora de casa, traficando, usando droga, o filho já roubou metade da casa e eles vêm nos procurar para nós darmos jeito. Vamos dar jeito em quê? Comandante, com relação à facção criminosa que atua nos presídios, não há muito mais uma propaganda e um marketing por parte deles do que realmente uma organização, como acontece em São Paulo? Eles são realmente uma facção organizada, como se tem em outros estados, ou é mais mesmo uma propaganda que eles fazem? Olha, eu não tenho como te explicar, como te orientar em relação a isso. Mas tanto os momentos que vêm de algum tipo de informe para nós na nossa região, nós temos combatido para que não gere ou não tenha um planejamento efetivo. Esses ataques não tinham relação com os últimos ataques aqui em Navegante, de carros aqui na... Não tinha ligação. Não tem ligação. Veículo... Não. De Pissarras também? Também não. Também não. Aqui em São Paulo teve do PCC lá aqueles ataques que foi em 2010, que teve até policiais que foram vítimas, né? Sim. Foram mortos. Foram mortos, né? Por essa organização. Sim. Não existe, vocês não trabalham em cima dessa possibilidade de uma ação mais agressiva por parte deles? Vocês não precavem? Eles não têm esse potencial ofensivo? Não, aqui na nossa região, todos os informes que chegam a nós, todas as solicitações ou alguma informação que chega para nós temos averiguado e em todas as circunstâncias que a gente averigua, não tem procedência. Entendi. Comandante, até com relação a esse próprio clamor da sociedade diante da violência, há um certo consenso geral na sociedade de que a polícia tem que chegar ao ponto de agir simplesmente para exterminar os criminosos. Como é que vocês encaram essa pressão popular? Nós encaramos da forma que a lei nos permite. Nós somos pagos e nós nos formamos como policiais militares para prender, coibir, não para matar. Nos últimos anos, teve vários casos de confrontos, né? Sim, com a PM. Aumentado bastante. Navegantes,
Teve casos, Navegantes teve casos de 2, 3 mortos, acho que na área interior, E em seguida, esse ano teve Pissarras, que teve também participação da PM de Navegantes do PPT. Aqui teve também. Também. Então, houve um aumento. A que se deve esse aumento? É parte da PM ou parte dos bandidos que estão mais armados ou estão mais agressivos do que o habitual? Eu vejo que é a segunda fala sua. A Polícia Militar não vai deixar de combater a criminalidade, é ponto pacífico. Não vai se abater conforme o armamento que vem contra nós. Ponto pacífico também. O que há a relação desses confrontos e na realidade, a falta de vergonha, o desconsiderar de uma ação militar, o desconsiderar do que seja policial militar, o desconsiderar do que seja lei, eles estão realmente descarados. A verificar a situação da família hoje. Hoje nós não temos mais filho de 14, 15 anos dando benção a pai e benção a mãe para dormir. Ou pedindo ao pai, ou pedindo ao pai ou à mãe para sair de casa e dizendo aonde vai. Então o que nós temos é uma falta de vergonha por parte dos próprios criminosos em confronto com a polícia. Eles não têm medo de morrer. A realidade é essa. Eles vão para o confronto sabendo que ou estão ali para viver ou para morrer. E se eles continuarem, vai ter uma resposta da Polícia Militar? Não, todas as vezes que eles confrontarem a um confronto com a Polícia Militar, vai ter o devido retorno. Todas as vezes que me trocar tiro com a Polícia Militar vai reagir do mesmo jeito que eles estão fazendo conosco. Comandante, em Pissarras a gente tem um trabalho muito efetivo do Conselho Comunitário de Segurança. Perfeito. Há muitos anos já é muito bem articulado e tem uma certa participação da sociedade que não é muito comum de se ver hoje em dia. Como esse trabalho do CONSEG pode refletir numa melhora dessa realidade? Principalmente da parte social, né? Eu vejo que o Conselho Comunitário de Pissarras é um dos melhores do Estado, né? Inclusive com prêmio a nível de Assembleia Legislativa e tudo mais. Então, eu vejo com muito clareza que eles têm ajudado e muito, principalmente nas campanhas educativas, com o trânsito, dizendo não à droga, a parte de ajuda ao próprio PROERD da região. Então, quanto mais pessoas se envolverem com situações que têm relação com a segurança pública, eu vejo que é muito salutar, tanto para o munícipe como para a própria Polícia Militar. Como é que o senhor avalia esses 5 anos de criação do Batalhão de Navegantes e como que ele impactou na segurança pública dos municípios que ele abrange? Ele impactou da forma que a gente tem dado a essa situação. Nós temos claramente colocado todas as ocorrências que a gente tem, nós temos dado visibilidade nas ocorrências operacionais, nas ocorrências que não são operacionais, mas são sociais. Nós temos dado gabinete aberto para todas as situações. Nós temos costumeiramente visitado tanto prefeituras como Câmara de Vereadores, assim também como conselhos comunitários e associações comunitárias. A exemplo, a gente tem se esforçado muito para, dentro do possível, todas as vezes que há um cometimento de criminalidade em alguma região e esse aumento transborda o comum, de a gente pedir apoio a Florianópolis, com choque, batalhão de cavalaria, ambiental, batalhão de operações especiais, e todas as vezes que a gente solicitou, assim foi nos atendido. A exemplo desse verão, que nós tivemos até em Barra Velha, em Itajuba, nós tivemos cavalaria. Em outros lugares nós tivemos o policiamento presente nas praias e também presente nas ruas, com muitas barreiras policiais, que as barreiras policiais é uma das ferramentas que a gente utiliza muito, até porque não é só na parte de trânsito, mas também na parte de criminal, que a gente consegue verificar
o carro consegue verificar se a pessoa que está dirigindo não tem o cometimento de um mandado de prisão. Então a gente tem pego muita coisa. E eu vejo como salutar. Porém, eu vejo que não cresceu com policiais militares. Não veio para a nossa região um quantitativo de policiais militares para dar o respaldo necessário. Mudou a questão operacional apenas. Exatamente, mudou a questão de nomenclatura. De companhia passou para batalhão, assim como outros lugares também, passou de pelotão para companhia, ou de companhia, ou de grupamento para pelotão. É que antes da criação do batalhão aqui em Navegantes, era uma reivindicação não só de Navegantes, mas de Penha, de Pissarras, de Luiz Alves, de Ilhota, a questão de efetivo. Então, quando se pensou no batalhão, se tinha ideia de que com a criação do batalhão viria mais policiais para essas cidades, que haveria como fomentar essa vinda, né? Já que se criou um batalhão. Então foi uma das reivindicações para a criação do batalhão também foi essa também de trazer mais policiais. Acredito que foi. Sim, mas não chegou a se concretizar porque a população ainda pede isso ainda. Assim, vocês sabem muito bem que as solicitações comunitárias elas são ouvidas dentro do município, mas não são ouvidas a nível de governo, né? Não são ouvidas a nível de estado. E eu vejo também que o governo em si não tem como escutar uma comunidade se não há uma reivindicação com os seus políticos da região irem solicitar e colocarem em demonstrativo. Então eu vejo que nós estamos fazendo a nossa parte. Nós estamos costumeiramente pedindo policiamento. Agora em maio se forma uma escola de 880 policiais militares e nós estamos pedindo encarecidamente que a nossa região seja vista, principalmente que nós temos só nesse ano 16 policiais vão embora. Então quer dizer, se estava ruim, vai piorar. São quantos policiais no batalhão? Hoje no batalhão, nos 6 municípios, nós temos 165 policiais. O ideal seria quanto, coronel? O ideal seria mais 100 policiais. Mais 100 policiais. Para a região toda, para os 6 municípios. Comandante, há uma carência na formação de policiais por parte do Estado ou a carreira na Polícia Militar também está atraindo menos pessoas? Eu vejo que... eu não vejo com olhos que a carreira não tenha atraído boas pessoas. Hoje, para você verificar, hoje o policial militar, um soldado para entrar na polícia, ele tem que ter um nível superior. Ele tem que ter um nível superior. Um policial militar, o nível superior. Hoje, um oficial para entrar na carreira de oficial de polícia, ele tem que ter bacharel em direito. Então, está se tentando, todos os comandos gerais que estão passando, que está hoje, assim também como o próprio governo do estado, tem dado a devida atenção, mas é humanamente impossível. O buraco que nós temos hoje, nós temos um buraco de efetivo, e eu vejo que não foi o governo atual que causou esse buraco. Como o senhor comentou que a gente está chegando num ponto que metade da população vai ser carcerária. Metade da população vai Nesse caso, a outra metade teria que ser policial, né? Eu não vejo, mas é mais ou menos por aí. Porque tem muitas pessoas que uma briga de vizinho ele não quer. O problema todo está no social, eu tenho cansado de falar. Uma briga de vizinho, ele não chega na janela ou vai na porta, bate no vizinho e diz assim: amigo, o teu som está muito alto e a minha filha está lá doente, eu preciso dela dormir. Ele liga para a polícia militar. Então é a causa social. A polícia militar não tem que atender? Não, a polícia militar tem que atender. Mas poderia ter sido resolvida. Mas poderia ter sido resolvida pelo próprio vizinho. Quer dizer, ninguém mais hoje quer se indispor com ninguém. Tenta resolver, ainda comete crime, né? Exatamente, é isso. Então, colocando bem claramente, eu vejo que o governo atual, o buraco já vem, porque você verificar, esse ano, 16 vão embora. Então, há 30 anos atrás, eu vejo que todos os anos que se deixarem de entrar policiais, sim, e em quantitativo grande, nós vamos ter para frente um buraco ainda maior. E outra, como eu falei anteriormente, nós precisamos, quanto que a gente precisa na região para estar mais ou menos
Eu coloquei 100, mas 100 hoje. Sim. Amanhã pode ser 120, depois da manhã pode ser 150. Por quê? Porque não tem como acompanhar o quantitativo crescimento populacional. Sim. A exemplo, 5 anos atrás, Navegantes tinha 66 mil habitantes. Hoje tem 70. E o efetivo não cresceu nessa população? Não cresce. O efetivo não cresce proporcionalmente. E quando há uma necessidade de mais policiais, sempre é pedido reforço, tanto de Balneário como de Itajaí. De algum lugar tem que estampar. O cobertor é pequeno. Para vir para cá. Descobre o pé para cobrir o rosto. Descobre o rosto para cobrir o peito. O senhor destacou que o crime mais cometido é o furto relacionado ao consumo de drogas, de crack. O roubo. O roubo. É o mais comum. Mas tem relação com... Tudo tem relação com o tráfico de droga. Tudo tem relação com o tráfico de droga. Eu levanto todos os homicídios para você aqui, não tem um que não tenha relação com o tráfico de droga. Tem um setor de inteligência, né? Temos um setor de inteligência. Trabalha com isso, com investigação. Muitos moradores... Trabalhamos com levantamento de informações. Muitos moradores sabem, muita gente sabe onde vende droga, todo mundo sabe onde vende droga, sim, né? Sim. Quem vende na rua, isso a polícia também sabe. Mas aí, como é feito esse trabalho, coronel? Essas informações são compartilhadas com a Polícia Civil? São compartilhadas com a Polícia Civil também. Em todos os lugares que nós temos no 25 Batalhão. Sim. E dentro do quantitativo de policiais que tanto eles como nós temos. Sim. Se vocês têm acompanhado, nós temos feito... Caso, a Polícia Civil é que tem que ir no lugar nós temos constantemente feito... Mas a PM faz esse trabalho de levantamento de informação para ajudar também a Polícia Civil nesse caso. E até para fazer o nosso próprio planejamento da operação. Sim. Nós não temos como fazer eu não tenho como fazer uma operação noturna em bares e restaurantes similares se eu não tiver um levantamento de informação para saber se em algum lugar eu tenho armamento, se em algum lugar eu tenho alvará vencido ou não, se naquele lugar eu tenho algum traficante ou algum usuário de droga. Então eu preciso do levantamento de informações do Serviço de Inteligência. Acho que a população sempre fala, eu conheço tal, e a polícia parece que não sabe. Acho que a polícia sabe. Mas a própria comunidade, ela não presta informação. Ela fala para você que é civil, mas ela não faz uma denúncia formal. Ela não quer aparecer. Como é que o senhor avalia a relação das comunidades, principalmente as comunidades mais carentes, onde tem maior índice de criminalidade, com a polícia? Há realmente uma confiança dessas populações na polícia militar? Eu vejo que, por enquanto, há. Por enquanto, ainda há. Eu vejo que toda comunidade que tem muito tráfico de droga, a comunidade não é culpada disso. Ela é acuada em relação ao tráfico de droga, porque quem está presente é o próprio traficante. A polícia militar, pelo fato de não ter um quantitativo de policiais militares para estar permanentemente naquele bairro, naquele local, nós estamos perdendo. Mas existe um sentimento de medo ainda por parte da população, da própria comunidade com a PM? Não vejo. Não vejo. Há um cometimento de infração por parte da própria comunidade. Sim. Porque, como eu acabei de lhe informar, quem está presente na comunidade é o traficante. Sim. Não é o policial militar. Então o medo é por parte do traficante, não da polícia militar. Em muitas dessas comunidades, muitos policiais inclusive moram nessas comunidades, né? Como é que eles se sentem seguros nessas comunidades, os policiais militares? Existe algum tipo, os policiais são acuados pela criminalidade na vida deles fora da PM, fora do trabalho? Eles sofrem algum tipo de ameaça? Eles têm que ir sem a farda para casa? Existe risco dele ir com a farda, por exemplo, para um local, por exemplo, no bairro de São Paulo, por exemplo, um bairro perigoso? Não, o São Paulo não é um bairro perigoso. Tem algumas pessoas lá dentro que são traficantes e que são criminosos. Sim. Mas não é o bairro. Um percentual muito reduzido é que tem feito essas situações. Tu pega um bairro como o centro da cidade, morre uma pessoa, há um ano não morre ninguém, o centro está perigoso. Não. Quem matou foi pontual. Sim. Quem foi morto foi pontual.
Agora todos vão pagar por um só? Não. O senhor conhece ali o bairro São Paulo? Conheço. Moradores, eu conversei com moradores ali, que relatam toque de recolher, horários para não sair à noite, tiroteios também à noite, que a PM não conhece, mas não tem conhecimento porque não foi repassado, mas moradores relatam que o dia a dia ali, com essa minoria que comanda, é uma atenção e ele estabelece os horários que quem pode andar na rua, quem começa para abrir e fechar. Se tem isso, nós desconhecemos. Teve isso em outros anos, até porque a Polícia Militar, através de operações, conseguiu minimizar e dirimir. Se está tendo novamente, nós desconhecemos, porque nós estamos com o serviço de inteligência lá dentro e as coisas lá são pontuais. Tanto que se tivesse isso, não teria tanto comércio lá. Nós temos muitos comércios lá dentro, nós temos o poder público, através da prefeitura, está mais presente. Muito mais presente, com muitas escolas. Nós temos 2 escolas no bairro de São Paulo. Nós estamos saindo de uma creche agora, uma das melhores creches do município, está lá no bairro de São Paulo com quase 300 a 400 vagas para criança. Então, e nós também estamos lá dentro. Só que, infelizmente, o tráfico de droga ele é pontual. Sim. Eu só posso vender se tu deixar. Eu só posso vender se eu te matar. O que alimenta a criminalidade, então, é o tráfico de droga. É o tráfico de droga, é o tráfico de entorpecente, com certeza absoluta. Isso em todas as cidades. E em todas as cidades, eu não vou errar nunca. Sim. Tá, voltando a essa de comunidades, o bairro São Paulo teve ultimamente esse confronto com a PM no bairro São Pedro, Pontal. Ali até relacionado, não era o tráfico de droga, era a farra do boi, aqui, né? No Pontal. E teve esse confronto. A polícia da região não tem esse contato com a população, esse tipo de manifestação, que acontece muito em outras cidades, né? Confronto direto com a população. A PM tem preparo assim, para estar tendo esse confronto? A PM já é preparada para isso? Nós somos preparados, inclusive, na nossa academia de polícia. Sim. Nós somos preparados para o confronto. Tanto que eu vejo que não morreu mais gente porque a polícia está preparada. Nós tínhamos lá mais de 200 e poucas pessoas no Pontal. E nós tínhamos 7 polícias para isso. Sim. Como é que estão as ocorrências de farra do boi nessa época da quaresma, comandante? Na região, principalmente Pissarras, Gravatá, tem ocorrido? Nula. Nós não temos. Tanto que a última que houve, a não ser essa agora, foi o ano retrasado. Teve uma manifestação pequena. E foi rechaçado imediatamente pela Polícia Militar, porque é um crime ambiental muito grave. E essa situação do Pontal, ela foi pontual. Sim. Foi pontual. Nunca mais nós tínhamos. Já tinha acontecido antes, até quando eu morava lá, de confrontos, mas não houve pedido de reforço. Não houve pedido de reforço. Nesse caso houve. Nesse caso houve um trabalho. Houve aquela morte daquele menino, sim, né? O Gabriel, né? No sábado de manhã, a polícia militar chegou até a descartar que não houve o uso de uma arma letal naquela ocorrência, né? Mas em seguida o senhor disse que não parece... Não foi uma ocorrência, foram várias ocorrências. Várias ocorrências no mesmo mesma situação. Tá, nesse caso, o senhor acabou admitindo em entrevista que um policial usou... Um policial nosso usou arma letal. 3 tiros. 3 vezes. 3 vezes pro chão. Pro chão. Esse tiro, esses 3 tiros, foi um que pegou o Gabriel, não? Nós não temos como lhe informar, porque na realidade nós abrimos um inquérito policial militar. Sim. A Polícia Civil abriu um inquérito policial. Sim. Então tem que esperar as duas investigações. Você chegou a ouvir esse policial? Chegamos a ouvir o policial. E o que ele alegou? Legítima defesa. Mas se ele atirou? Atirou. Mas ele atirou no menino, não? Acabei de falar que ele atirou para baixo. Sim. Mas não apontou a arma para ninguém. Se ele tivesse apontado, ele tinha matado. Mas mesmo não apontando, ele já matou. Sim, mas ele atirou para baixo, atirou e pegou na perna. Não tem como tu atirar. O policial, quando ele atira para matar. Sim. Ele é
Ninguém aprende a atirar para atirar no joelho, no cotovelo. Sim. Ele aprende para atirar no peito e na cabeça. Sim. Se pegou na perna, porque ele atirou para baixo. No caso ali, houve a necessidade, então. Na linguagem dele, houve a legítima defesa, houve a necessidade. Entendi. E isso vai ser ouvido e vai ser pontuado nos 2 inquéritos policiais que estão correndo. Tá, ali no caso a população reclamou também de abuso de autoridade, né? Houve esse abuso de autoridade, por exemplo, de pessoas... Está sendo apurado. Por exemplo, teve uma casa, uma senhora que ela foi invadida, uma senhora doente também lá no bairro São Pedro, né? Uma senhora que tem câncer lá, né? Sim. E acabou invadindo a casa dela porque a janela dela estava aberta, ou não tinha nenhuma relação com a própria farra, né? Então, esses casos também estão sendo apurados, de abuso por parte da... Todas as situações que nos chegam é apurada. Esse caso que está me passando agora, eu não sei. A comunidade não denunciou. Eu não tenho bola de cristal. Sim. Bola de cristal eu não tenho. No mínimo a pessoa tem que vir ou na delegacia fazer um boletim de ocorrência, que vai chegar até nós, que eles vão tocar, ou na nossa corregedoria, que daí nós fazemos o inquérito. Já foi algum policial responsabilizado, punido por esse caso aqui em Navegantes? Não. Mas esse é o primeiro? É o primeiro? Mas em caso de abuso, porque sempre tem... No meu comando... Sempre tem casos de pessoas reclamando pelo uso excessivo. Às vezes essa força tem que ser usada também? Não sei. Eu vou fazer 1 ano em junho ainda. Sim. Até o momento, não tem nenhuma sindicância nem PM correndo por abuso de poder. Qual é a estrutura de que dispõe as polícias na Penha em Pissarras hoje? É adequada, comandante, em termos de viatura, armamento? O que é adequado? O que o senhor considera adequado? O que eu consideraria adequado é o dobro de efetivo que tem em cada local. É só efetivo, então, o problema? Efetivo e viatura. A viatura de Pissarras só tem uma. E tem uma na rua agora. Por exemplo, hoje tem uma na rua e outra fica... Hoje em Penha tem 4 viaturas novas. Sim. Em Pissarras tem 4 viaturas novas. Em Barra Velha tem 8 viaturas novas. Sim. E em Navegantes tem 16 viaturas novas. Mas não tem efetivo. Não temos efetivo. Para ter... Nós poderíamos ter em cada lugar, no mínimo 4, 5 viaturas rodando. Sim. Mas ainda não tem fotocópia ainda de polícia. No caso ali em Pissarras, são várias entradas e saídas do município. Né? Pelo Navegantes tem aqui a BR, e tem por mar, pelo rio, né? Mas nós temos 5 entradas. 5 entradas. Lá em Pissarras tem mais de 10. Pissarras e Penha tem N entradas. Aí Barra Velha, N entradas. Sim. A BR praticamente corta, né? Exatamente, é por isso mesmo. Aí não tem como a PM estar em todos os locais ao mesmo tempo, fazendo a... Penha tem 16 entradas pela BR, Pissarras tem 18 entradas pela BR, Barra Velha tem mais umas 16 entradas pela BR. Sim. Nós vamos ter 16 viaturas em cada município? Outra questão, comandante, impossível. que a comunidade tem cobrado muito é com relação às câmeras de vídeo monitoramento que já foram instaladas em algumas cidades. Em Barra Velha, inclusive, já está em funcionamento. Sim. Acredito que há mais de 1 ano já, né? E Pissarras e Penha ainda não foi feita essa instalação das câmaras por um conflito entre a prefeitura ou a PM. O senhor tem conhecimento desse processo? Essa pergunta vocês têm que fazer aos prefeitos. São os prefeitos que têm que implantar esse sistema? Que é trabalhado diretamente com eles. Mas o convênio, mas aí tem a convênio é com a prefeitura. Convênio é com a prefeitura, é SSP, prefeitura através da Polícia Militar. A polícia opera? Opera. Ok. Mas naquele dia que eu perguntei para a prefeitura de Pissarras, me informaram que a PM de Pissarras deixou de pagar lá uma taxa e acabou ficando em débito. Aí vocês têm que perguntar para o tenente de Pissarras. Tenente de Pissarras. Que é o Mafra, não para mim. Sim. Navegantes já tem o sistema de monitoramento? Aqui do lado. Do lado. Nós temos 6 e vamos ampliar para mais 14. E como que esse sistema contribui, comandante? Até com essa falta de efetivo, o sistema de vídeo monitoramento ameniza? Ameniza bastante, até porque passa a ser o terceiro olho, né? Só que, efetivamente, só com monitoramento, nós não vamos dar
a devida guarida à comunidade, mas ajuda muito o nosso monitoramento. Inibe a prática de crimes? Inibe a prática de crimes. Mas no caso aqui Navegantes, deu resultado, comandante? No caso, deu resultado? Por exemplo, aqui, reclamações de comerciantes aqui na João Sacavém é constante, de furtos, de assaltos. Não tem um policial para colocar no ostensivo. A câmera capta, mas não tem... Capta, mas não capta efetivamente o roubo no estabelecimento. Mas não deu resultado assim por exemplo, inibir, por exemplo, a ação do crime? De reduzir estatisticamente o crime. Reduziu, mas todo comerciante que ele é furtado, ele vai reclamar que não está tendo a devida segurança. Mas pergunta para o comerciante se ele está tendo, ele tem o seu monitoramento interno. Existe um fundo não sei se ainda existe aqui, como um FURREBOM? Não existe o fundo de reaparelhamento da Polícia Militar em Navegantes. Não, só o convênio de trânsito, único e exclusivamente. Nas outras cidades também não existe? Também não. Existe fora da região aqui? Existe. Existe em Brusque, existe em Blumenau. Sim. Os municípios do batalhão aqui, então, não têm participado em nada com a segurança? Nenhum deles tem. Só o convênio de trânsito. Não tem recurso municipal, então, para a segurança pública? Não, só o convênio de trânsito. Mas chegou a se pensar, chegou a procurar os municípios para... Não, querido, porque todos eles, inclusive, tinha um aqui em Navegantes e foi dado como inutilizado em função do aparato público que não pode. Não pode ter um fundo municipal de reaparelhamento e cobrar do próprio município novamente. Que ele já paga suas taxas devidas. Sim, já paga para o Estado. Na Itajaí também teve. Tá, mas por que Brusque tem? Aí você tem que perguntar para o próprio prefeito e o comandante do batalhão de lá. Por que nunca tiraram de Brusque? Porque os próprios empresários querem pagar. É o diferencial. Você tem partido... Do próprio empresário. De quem tem o dinheiro. De quem tem dinheiro, exatamente. É isso, né? Só para terminar, comandante, essas novas tecnologias, né, internet, WhatsApp, Facebook, ultimamente teve uma ocorrência, acho que aqui em Navegantes, que foi enviado por WhatsApp um arquivo para a delegacia de Gaspar, né? Do próprio PM usa. Como a PM trabalha com essas tecnologias? Ela vem auxiliando, Nós trabalhamos com a tecnologia porque a gente entende da tecnologia, mas não que a Polícia Militar nos coloque. A tecnologia está ao nosso alcance. Então nós colocamos junto ao nosso serviço de inteligência, assim como todas as viaturas, cada um tem o seu telefone. Exemplo, o meu WhatsApp está funcionando, como de todos eles estão funcionando. Então a gente fica monitorado e informado de tudo que acontece na região. E é uma comunicação barata, né? E é uma comunicação rápida e eficaz. Tá, para finalizar, o que a comunidade pode fazer para ajudar a PM também? Acho que a ajuda da comunidade também é essencial, né? Formar os seus conselhos de segurança municipais. Assim como tem Pissarras, Penha deveria ter, Barra Velha deveria ter, Navegantes deveria ter, São João, Luiz Alves, todos da região deveriam ter os seus conselhos comunitários. Eu tenho, em todos os lugares que eu tenho colocado, visitado, eu tenho colocado como uma das grandes ferramentas o conselho comunitário. Porém, a própria comunidade não se motiva para isso acontecer. A comunidade prefere só cobrar, né? Bastante. E tem que ter uma participação. Tem que ter uma participação efetiva da comunidade. E a gente vai estar lá para dar o respaldo necessário.